Ele entrou no restaurante por acaso e parou ao ver a ex-esposa grávida, com um avental sujo. Lucas queria só um momento de sossego. Acordou cansado, cabeça fervendo, com as pressões da cozinha do restaurante estrelado em que trabalhava. Precisava fugir, mesmo que fosse para um lugar qualquer, onde o tempo não o maltratasse tanto. Foi caminhando sem rumo, até cruzar com um casarão antigo, meio caindo aos pedaços, com uma placa quase apagada: Restaurante Bom Sabor. Algo no lugar parecia perdido no tempo, esquecido pela cidade. Sem pensar muito, entrou. A luz era fraca. Sombras se arrastavam pelas paredes marcadas pelo mofo e tinta descascada. O ar estava pesado, misturado com cheiro de comida queimada e limpeza mal feita. Um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Lucas sentiu o rosto queimar, o coração bater de um jeito que parecia querer saltar do peito. Ali estava aquela mulher que um dia fora tudo para ele, e agora parecia presa num mundo desmoronado. Os clientes olhavam desconfiados, sussurravam entre si, como se Ana carregasse uma história sombria. Ele percebeu os olhos dela, cruzando os seus por um breve instante. Piscou, desviou o olhar rápido, mas não sem antes mostrar silêncio e algo mais. Algo pesado. O peso de um segredo que ela não conseguiria ocultar para sempre. Lucas sentiu o nó na garganta apertar, a culpa invadir cada fio do seu corpo. Ele se lembrou da separação, das acusações que nunca entendeu, das noites sem dormir, tentando justificar suas escolhas. E agora ela estava ali, mais vulnerável do que nunca, tentando manter vivo um restaurante condenado pela crise. O marido dela, um homem alto, de olhar frio e sorriso forçado, comandava um sentimento antigo, quase esquecido, se acendeu de novo. O restaurante parecia prestes a ruir, e junto com ele, o pouco que restava daquele passado entre eles. Então veio a surpresa. Um bilhete deslizou furtivo até Lucas, preso na ponta da mesa. Um recado de Ana, calado, implorando ajuda sem dizer uma palavra. E junto àquele bilhete, a bomba que faria tudo desmoronar de vez. Uma informação sobre a verdadeira paternidade do filho dela. Algo tão explosivo que poderia destruir o casamento dela. E a chance que Lucas nunca pensou em ter de voltar atrás. O silêncio da cozinha foi tomado por um estalo abafado, um som quase imperceptível, mas que ecoou no peito de Lucas, e ele sabia que dali não sairia mais o mesmo. Antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. E o que você acha da história? Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O bilhete na mão dele parecia quente, como se queimasse. As letras tremidas de Ana diziam pouco, mas diziam tudo. Lucas sentia o estômago revirar, o suor frio descendo pelas costas. Ele escutava o barulho dos talheres, riso forçado de alguém na mesa ao lado,
E ao mesmo tempo, nada. Era como se o mundo tivesse parado, segurando a respiração. Ana passou de novo perto, desviando os olhos. Mas a dor dela era visível a quilômetros. O marido, agora encostado no balcão, o olhava como bicho acuado. Lucas queria correr, queria sumir. Só que, naquele momento, uma gritaria cortou o silêncio feito faca. Mãe! A voz rasgada, quase infantil. Um garoto de uns 8 anos surgiu na porta dos fundos, correndo feito um raio entre as mesas. O rosto dele era puro desespero. Os clientes se viraram, cochichando. A panela de pressão da cozinha soltou um assobio distante, uma nuvem de vapor escapando, lançando um cheiro amargo pelo salão. Chutou uma cadeira, fez um prato escorregar e explodir no chão. Eu não vou. Eu vi o que você fez, pai. Eu vi. Todo mundo gelou. O tempo travou. O marido de Ana empalideceu, olhando para todos, depois para Ana, que parecia um fantasma. Lucas sentiu as mãos formigando. Ninguém respirava. O garoto começou a chorar, soluços que cortavam o peito. Eu vi no porão o sangue, o cachorro, o grito da mamãe. Ana caiu de joelhos, segurando a barriga. O marido dela avançou um passo, mas alguém segurou seu braço. Era uma senhora, cliente antiga, com um olhar duro. Chega, conta o que está acontecendo aqui, Ana. A gente não é cega, disse, a voz trêmula, mas cheia de força. O salão virou um caos. Todos falando, outros levantando, empurrando cadeiras. Um cheiro estranho, de queimado, invadiu vindo da cozinha, mas ninguém ligava. Esse cheiro não era o pior. Ana se esforçou, levantou devagar. Olhou para Lucas, os olhos implorando. Abriu a boca, a voz saindo baixa, arranhada. Por favor, chamem a polícia. Não é só o cachorro. A frase ficou presa. Ela encarou o marido, o medo escancarado. Ele gritou, voz gutural, esticando a mão para pegar Ana. Mas Lucas pulou sem pensar, empurrou o homem de volta. Um empurra-empurra começou. Gente gritando, tentando separar. O bilhete de Ana caiu entre as mesas. No chão, um detalhe no papel chamava mais atenção que tudo. Uma mancha, quase seca, de sangue. E naquele caos, o menino, trêmulo, apontou para Lucas, olhos arregalados. Não é só ele, é você também. Eu vi você lá embaixo. Você e meu pai. O mundo parou de vez. O ar ficou frio. Todos olharam para Lucas como se vissem um monstro. Ali, ninguém mais sabia quem era realmente vilão, nem quem era vítima. O restaurante inteiro estava preso na dúvida, e o segredo era só o começo. O mundo parou de vez. O ar ficou frio. A tensão era palpável. Olhos se fixaram em Lucas, a indignação crescendo como uma onda prestes a se romper. Ele sentiu o peso das palavras do menino. E então, tudo aconteceu muito rápido. O marido de Ana, numa explosão de raiva, se virou. O olhar dele agora era feroz, uma tempestade de ira. Você! Gritou, avançando em direção a Lucas. Mas antes que pudesse encostar um dedo nele, a senhora que segurava seu braço se precipitou à frente. Não! Ela gritou, a voz ecoando pelo restaurante. Quem você pensa que é? A confusão tomou conta do lugar.
A mesa ao lado começou a murmurar, indignados com a cena. Mas o garoto, com a voz embargada, continuou. Eu vi o que aconteceu com o cachorro. Ana, ainda de joelhos, olhava desesperada para todos, mas especialmente para Lucas. Eu não sabia. Sua voz quase sumiu, mas os olhos imploravam por compreensão. O marido dela estava prestes a responder, mas um grito estridente cortou o ar. Chega! Era o dono do restaurante. Ele tinha surgido do fundo da cozinha, cara contorcida de preocupação e raiva. Não é lugar para isso. Vamos todos para fora. Agora. Mas a pressão estava insuportável. O menino chorava, a esposa em pânico, e os clientes se levantavam, alguns gravemente irritados, outros horrorizados. E no centro de tudo isso, Lucas se sentia engasgado pelo nó na garganta, incapaz de se mover. Foi quando a porta de saída se abriu bruscamente. Entrou uma mulher, moldura forte, cabelo desgrenhado. Seus olhos eram duas faíscas. O que está acontecendo aqui? Ela exigiu, o tom da voz imponente. Ana. Era a mãe de Ana, uma presença que todos conheciam. A mulher atravessou o salão, sem se importar com os olhares assustados e as palavras que circulavam. Ela se dirigiu diretamente à filha, o peso do mundo nas costas. O que está acontecendo? Conta pra mim. Silêncio na sala. O tipo de silêncio que faz o coração acelerar e o sangue esfriar. Ana respirou fundo, as palavras saindo breves e titubeantes. Mãe, eu não quero que você saiba sobre. Instantaneamente, a mãe dela parecia mais velha, quebrada. Há algo mais? Diga, o que você não está me contando. Então, num movimento inesperado, o marido de Ana se aproximou, afundando as mãos nos bolsos. Ninguém precisa saber disso. É uma questão de família, e isso termina aqui. O pequeno garoto se agachou, como se soubesse que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Ele murmurou, quase para si mesmo, mas todos ouviram. Você não é meu pai. E ali, no meio de olhares horrorizados, um sussurro de choque percorreu a sala. O restaurante parecia um pressentimento de desgraça prestes a cair. Ana não se mexeu. Seu olhar se distanciou, e tudo o que ela ouviu ecoou como um tambor. A mãe dela gritou. O quê? O que você quer dizer com isso? O restaurante ficou em um realmente prolongado silêncio. O marido de Ana, percebendo que o feitiço estava se quebrando, avançou novamente, mas Lucas tomou uma atitude. Ele segurou o braço do homem firmemente. Não tinha mais como recuar. Você não pode esconder isso por mais tempo. Os olhos do marido de Ana brilharam com uma certeza ameaçadora, como se cada palavra de Lucas o tornasse mais perigoso. Você não sabe o que está fazendo. Talvez, Lucas respondeu, voz mais confiante. Mas todos aqui merecem saber a verdade. A temperatura do salão despencou. Ana olhou para Lucas, sua expressão uma mistura de gratidão e terror. E no desespero, o garoto, ainda trêmulo, começou a chorar novamente. Mãe, por favor, a polícia já deveria estar aqui. Num giro dramático, a senhora que defendia a Ana saiu da sua posição, percebendo o potencial que aquela linha de defesa oferecia. Chamei a polícia. Eles estão a caminho.
A revelação pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. E sem aviso, o coração de Lucas se encheu de um receio novo. Se a polícia chegasse, se a verdade fosse exposta, tudo poderia mudar. O restaurante, o que Ana e seu marido tinham construído, tudo poderia desmoronar. E assim, enquanto as luzes do restaurante pareciam ficar mais fracas e a dor de um segredo se tornava palpável, Lucas percebeu que nenhum deles, nem mesmo ele, estava livre do que estava por vir. A verdadeira batalha estava apenas começando, e o que viria a seguir era tudo menos certo. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o coração de Lucas disparar. Ele olhava ao redor. A expectativa no ar parecia sufocante. Ana estava de joelhos, o rosto pálido, e o menino chorando aos prantos. O marido dela, com os olhos cheios de fúria, parecia à beira de um colapso. Lucas sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. Então, tudo mudou. Uma explosão de sirenes cortou a atmosfera pesada. Mais alguns segundos e a polícia invadiu o restaurante, uniformes azuis e rostos tensos. A entrada gritaram os policiais, tomando conta do espaço como predadores em busca de uma presa. Ana levantou-se lentamente, como se cada movimento fosse decidido em meio a uma névoa de terror. As palavras dela soaram tremidas, mas audíveis. A polícia! Eu pedi para chamarem a polícia. A minha filha! A frase se desfez em meio a um choro convulso. O marido de Ana contraiu-se como um tigre acuado. Ele olhou para Lucas, seu rosto vermelho como fogo. O que você fez? Suas palavras saíram como uma ameaça. E então, a reviravolta. O menino, ainda tremendo, apontou novamente para Lucas. Mãe, você precisa saber a verdade. Ele sabe de tudo. Ele. A voz dele se quebrou. A mulher que se identificara como mãe de Ana estava à beira de um colapso, os olhos fixos no garoto. O que você quer dizer com isso? A voz dela estava repleta de desespero. Lucas, paralisado, começou a entender que a situação estava além de tudo o que imaginara. Ele olhou nos olhos do garotinho, o terror refletido neles. Uma convulsão de adrenalina atravessou seu corpo. Então, o inesperado. A porta dos fundos se abriu novamente, dessa vez com força. Um homem alto, de cabelos desgrenhados e expressão frágil, entrou. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona, e ao ver a confusão, se lançou na direção de Ana, gritando: Eu sou o pai, sou eu. A sala silenciou de novo. O choque imediato foi palpável. As palavras dele ecoaram como um trovão. O olhar de Ana se transformou. Era uma mistura de incredulidade e dor. Você? O que você está fazendo aqui? A voz dela estava repleta de confusão. O novo homem olhou para o menino, a angustiante revelação pairando no ar. Eu sou o verdadeiro pai dele, não você. E imediatamente, as palavras se tornaram vira-latas na mente dos presentes, ressoando como um eco avassalador. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O marido de Ana, que até então parecia ser o verdadeiro vilão, agora parecia uma sombra em comparação. O garoto,
que sempre chamou outro homem de pai, agora tinha seu mundo virado de cabeça para baixo. As cabeças começaram a se voltar, olhares perplexos trocados, uma percepção e uma verdade a tomar forma. Você não pode estar falando sério, Ana balbuciou, a incredulidade transparecendo na sua expressão. E com isso, tudo desmoronou. O marido de Ana estava apoplético, as veias no pescoço saltando. Você é um mentiroso! Ninguém te acredita! Gritou, perdendo completamente a razão. Mas em sua raiva havia um medo, um temor profundo de que tudo estivesse se esvaindo. Lucas, no meio da bagunça, tentava juntar os fragmentos. Ele se lembrou do bilhete que Ana havia deixado. A verdade que estava prestes a vir à tona se transformou em uma rede de confusões e segredos. Coração acelerado, ele agora percebia que o que estava por trás dele era muito mais do que apenas uma história de amor e traição. Era um labirinto de vidas entrelaçadas, onde cada escolha poderia devastar tudo. Nesse instante, uma sirene mais próxima ecoou pela rua, e Lucas se deu conta de que daqui para frente nada seria como antes. Só havia uma certeza. Lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o coração de Lucas disparar. Ele olhava ao redor. A expectativa no ar parecia sufocante. Ana estava de joelhos, o rosto pálido, e o menino chorando aos prantos. O marido dela, com os olhos cheios de fúria, parecia à beira de um colapso. Lucas sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. E então tudo mudou. Uma explosão de sirenes cortou a atmosfera pesada. Mais alguns segundos e a polícia invadiu o restaurante. Uniformes azuis e rostos tensos. A entrada, antes eclipsada pela confusão, agora se iluminava com flashes de lanternas. A mulher que se identificara como mãe de Ana recuou. Os olhos arregritaram os policiais, tomando conta do espaço como predadores em busca de uma presa. Ana se levantou lentamente, como se cada movimento fosse decidido em meio à névoa de terror. As palavras dela soaram tremidas, mas audíveis. A polícia! Eu pedi para chamarem a polícia. A minha filha! A frase se desfez em meio a um choro convulso. O marido de Ana contraiu como um tigre acuado. Ele olhou para Lucas, seu rosto vermelho como fogo. O que você fez? Suas palavras saíram como uma ameaça. E então, a reviravolta. A porta dos fundos se abriu novamente, dessa vez com força. Um homem alto, de cabelos desgrenhados e expressão "Sou eu". A sala silenciou de novo. O choque imediato foi palpável. As palavras dele ecoaram como um trovão. O olhar de Ana se transformou. Era uma mistura de incredulidade e dor. O que você está fazendo aqui? A voz dela estava repleta de confusão. O novo homem olhou para o menino. A angustiante revelação
pairando no ar. Eu sou o verdadeiro pai dele, não você. E imediatamente as palavras se tornaram vira-latas na mente dos presentes, ressoando como um eco avassalador. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O marido de Ana estava apoplético, as veias no pescoço saltando. Você é um mentiroso. Ninguém te acredita, gritou, perdendo completamente a razão. Mas em sua raiva havia um medo profundo de que tudo estivesse se esvaindo. Ana, com os olhos cada vez mais arregalados, balançava a cabeça sem acreditar. Isso não faz sentido. A voz dela tremia e o ar ficou pesado novamente. E num momento de pura tensão, a polícia começou a dispersar os clientes. Para Lucas, a situação só piorava. Ele estava prestes a se ver enredado em algo que não entendia. Mas antes que pudesse reagir, a mãe de Ana começou a gritar. "Espere!" gritou ela, enquanto olhava furiosamente para o homem. "Como você pode afirmar isso? Onde você esteve todos esses anos? Você acha que pode voltar agora e simplesmente..." O homem a interrompeu, a voz cheia de angústia. "Eu não tive escolha. Eles ameaçaram a mim e a você. Eu não podia voltar." Todos ficaram congelados. Cada palavra era um choque. Especialmente Ana, que parecia perder a própria sanidade. A raiva e a confusão se mesclaram em seu rosto. "O que você quer dizer com isso? Que ameaça? O que aconteceu?" O silêncio era tão palpável que Lucas sentia como se pudesse cortá-lo com uma faca. O marido de Ana, fora de controle, avançou em direção ao homem. "Você não vai se safar dessa. Você não tem direito de estragar a vida dela novamente." Lucas, sentindo a tensão crescendo, decidiu intervir. "Espera! O que está acontecendo aqui?" perguntou. E a resposta que veio em seguida virou tudo de cabeça para baixo. "Eu fui o responsável por isso", disse o homem, com um olhar que misturava dor e raiva. "Eu não sou só o pai dele. Eu também sou culpado pela morte do cachorro e de mais pessoas." Uma onda de choque percorreu o salão. Ana olhou para ele, os olhos arregalados, como se tentasse entender. "O que você quer dizer? Como você pode?" O garoto, com lágrimas nos olhos, começou a balançar a cabeça, o pânico tomando conta dele. "Mãe, não!" gritou, a voz cheia de desespero. Ana se virou, o desespero se transformando em determinação. "Você está mentindo. Você não pode fazer isso." Sua voz soava desesperada. Mas Lucas percebeu que as palavras dela estavam se perdendo no eco das revelações. O homem continuava a falar, cada frase um papel trágico. "Havia muito que eu não te contei, Ana. Um segredo muito maior do que você imagina. Não foi só uma ameaça. Foi um jogo intenso. E se a polícia descobrir..." A torcida nas mesas parou, todos fixando os olhares, absorvendo a gravidade das palavras. E de repente, outra sirene soou ao fundo. Com isso, Ana ficou pálida, e todos na sala sentiram um nó se formar na garganta. O que viria a seguir? Lucas sabia que nada seria como antes. A verdade, de uma maneira devastadora, estava sendo revelada. Mas o que realmente significava ainda era uma incógnita. E enquanto as sirenes chegavam,
um pensamento gelado atravessou sua mente. Talvez aquele não fosse o último segredo a ser exposto. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o coração de Lucas disparar. Ele olhava ao redor. A expectativa no ar parecia sufocante. Ana estava de joelhos, o rosto pálido, e o menino chorando aos prantos. O marido dela, com os olhos cheios de fúria, parecia à beira de um colapso. Lucas sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. E então tudo mudou. Uma explosão de sirenes cortou a atmosfera pesada. Mais alguns segundos e a polícia invadiu o restaurante. Uniformes azuis e rostos tensos. A entrada, antes eclipsada pela confusão, agora se iluminava com flashes de lanternas. "O que está acontecendo aqui?" gritaram os policiais, tomando conta do espaço como predadores em busca de uma presa. Ana se levantou lentamente, como se cada movimento fosse decidido em meio à névoa de terror. As palavras dela soaram tremidas, mas audíveis. "A polícia! Eu pedi para chamarem a polícia! A minha filha!" A frase se desfez em meio a um choro convulso. O marido de Ana contraiu-se como um tigre acuado. Ele olhou para Lucas, seu rosto vermelho como fogo. "O que você fez?" Suas palavras saíram como uma ameaça. E então a reviravolta. A porta dos fundos se abriu novamente, dessa vez com força. Um homem alto, de cabelos desgrenhados e expressão frágil, entrou. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma tour. E ao ver a confusão, se lançou na direção de Ana, gritando: "Eu sou o pai! Sou eu!" A sala silenciou de novo. O choque imediato foi palpável. As palavras dele ecoaram como um trovão. O olhar de Ana se transformou. Era uma mistura de incredulidade e dor. "Você! O que você está fazendo aqui?" A voz dela estava repleta de confusão. O novo homem olhou para o menino, a angustiante revelação pairando no ar. "Eu sou o verdadeiro pai dele, não você." E imediatamente as palavras se tornaram vira-latas na mente dos presentes, ressoando como um eco avassalador. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O marido de Ana estava apoplético, as veias no pescoço saltando. "Você é um mentiroso. Ninguém te acredita", gritou, perdendo completamente a razão. Mas em sua raiva havia um medo profundo de que tudo estivesse se esvaindo. Ana, com os olhos cada vez mais arregalados, balançava a cabeça, sem acreditar. "Isso não faz sentido." A voz dela tremia, e o ar ficou pesado novamente. E num momento de pura tensão, a polícia começou a dispersar os clientes. Para Lucas, a situação só piorava. Ele estava prestes a se ver enredado em algo que não entendia. Mas antes que pudesse reagir, a mãe de Ana começou a gritar. "Espere!" gritou ela, enquanto olhava furiosamente para o homem. "Como você pode afirmar isso? Onde você esteve todos esses anos? Você acha que pode voltar agora e simplesmente..." O homem a interrompeu, a voz cheia de angústia. "Eu não tive escolha. Eles ameaçaram a mim e a você. Eu não podia voltar." Todos ficaram congelados. Cada palavra era um choque, especialmente Ana, que parecia perder a própria sanidade. A raiva e a confusão se mesclaram em seu rosto. "O que você quer dizer com isso?
Que ameaça! O que aconteceu? O silêncio era tão palpável que Lucas sentia como se pudesse cortá-lo com uma faca. O marido de Ana, fora de controle, avançou em direção ao homem. Você não vai se safar dessa. Você não tem direito de estragar a vida dela novamente. Lucas, sentindo a tensão crescendo, decidiu intervir. Espera! O que está acontecendo aqui? Perguntou. E a resposta que veio em seguida virou tudo de cabeça para baixo. Eu fui o responsável por isso, disse o homem, com um olhar que misturava dor e raiva. Eu não sou só o pai dele, eu também sou o culpado pela morte do cachorro e de mais pessoas. Uma onda de choque percorreu o salão. Ana olhou para ele, os olhos arregalados, como se tentasse entender. O que você quer dizer? Como você pode? O garoto, com lágrimas nos olhos, começou a balançar a cabeça, o pânico tomando conta dele. Oh, mãe! Não! Ele gritou, a voz cheia de desespero. Ana se virou, o desespero se transformando em determinação. Você está mentindo! Você não pode fazer isso! Sua voz soava desesperada. Mas Lucas percebeu que as palavras dela estavam se perdendo no eco das revelações. O homem continuava a falar, cada frase um papel trágico. Havia muito que eu não te contei, Ana. Um segredo muito maior do que você imagina. Não foi só uma ameaça. Foi um jogo intenso. E se a polícia descobrir, se der cool. A torcida nas mesas parou. Todos fixando os olhares, absorvendo a gravidade das palavras. E, de repente, outra sirene soou ao fundo. Com isso, Ana ficou pálida e todos na sala sentiram um nó se formar na garganta. O que viria a seguir? Lucas sabia que nada seria como antes. A verdade, de uma maneira devastadora, estava sendo revelada. Mas o que realmente significava ainda era uma incógnita. E enquanto as sirenes chegavam, um pensamento gelado atravessou sua mente. Talvez aquele não fosse o último segredo a ser exposto. E foi nesse instante que um som estrondoso irrompeu da cozinha. Um barulho, como se algo grande estivesse desmoronando. Um estrondo que fez todos se virarem em direção à porta dos fundos. Um cheiro forte, metálico, de pólvora e fumaça, começou a se espalhar pelo ar, causando um alvoroço instantâneo. O menino gritou, uma mistura de pânico e espanto, apontando para a cozinha. Mãe, o que é isso? A porta se abriu com um estardalhaço, e em meio à fumaça, uma figura enregelante apareceu. Era o chefe do restaurante. Seu rosto descolorido pela adrenalina. A cozinha pegou fogo. Corações disparavam. O caos se instalou, e todos buscaram a saída. Mas no meio da confusão, a revelação ameaçava se perder sob a fumaça. É tudo culpa dele! Gritou o marido de Ana, apontando para o homem que se dizia pai. Ele fez isso para nos desviar. Naquele momento, Ana olhou para Lucas, os olhos suplicando. A fumaça começava a cobrir o salão, e o pânico se espalhava como um vírus. O que estava acontecendo? Eram segredos, eram mentiras, e agora uma emergência real. E o que ninguém sabia, a chave para o que realmente estava acontecendo, estava nas palavras do homem na frente de todos. Lucas se deu conta de que a verdade, mais uma vez, estava prestes a eclodir. Mas sob formas, o silêncio na sala era tão denso
que dava para ouvir o coração de Lucas disparar. O cheiro de fumaça se misturava ao caos que se formava. Pessoas corriam em todas as direções. Gritos se juntando ao estardalhaço da cozinha. Ali, entre confusões e revelações, um novo personagem surgiu. Na porta dos fundos, outra silhueta apareceu, sendo engolida pela fumaça. Foi então que Lucas reconheceu o rosto pálido de Valentina, a mulher que uma vez ele teve sentimentos profundos. Seus olhos estavam arregalados, transbordando desespero e confusão. O que? O que está acontecendo? Ela balbuciou, antes de quase se desmaiar ao ver a cena caótica à sua frente. Os gritos se intensificaram, e quando ela viu Ana, o pequeno garoto e o marido dela, as peças começaram a se encaixar de forma trágica. Valentina caminhou lentamente. Ana, de joelhos, levantou a cabeça. Você precisa nos ajudar! O fogo! Gritou, gesticulando, tentando escapar da confusão. O marido dela urrava a plenos pulmões, cercado pela polícia, que tentava controlar a situação. E então, Valentina fez algo inesperado. Em vez de ajudar, ela apontou para Lucas, com a mão trêmula. Ele não é quem você pensa. Ele está no centro de tudo isso. A voz dela soava como um trovão num céu sereno, interrompendo a tensão que pairava. O marido de Ana virou-se rapidamente para Lucas, uma fúria e um temor incontroláveis estampados no rosto. "O que você fez, seu maldito?" gritou, a raiva transbordando. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A fumaça parecia estar ao redor dele, tentando sufocá-lo. Ele queria se defender, mas as palavras estavam presas na garganta. Valentina não havia parado. Eu vi você naquela noite fatídica." Sua voz era carregada de um temor real. Ana, confusa e aterrorizada, olhou de uma para outra. "Que noite? O que você está dizendo, Valentina?" As palavras cortavam como uma faca. A expressão de Valentina mudou, os olhos cheios de algo que lembrava mágoa e medo. Ele estava lá. Ele sabe o que aconteceu com o cachorro, com o que Ralph sofreu. E ao dizer isso, a sala ficou em silêncio. Todos os olhares estavam agora fixos em Lucas. O menino, ainda tremendo, olhou para Lucas com desconfiança. "Mãe, ele também sabe de coisas mais perigosas." Sua voz era um sussurro, mas cada palavra parecia um soco no estômago de todos. Valentina, percebendo que tinha a atenção de todos, prosseguiu. Eles foram até ele. Ele fez um acordo. "Lucas, você precisa contar a verdade." O ar ficou pesado. Lucas queria gritar, mas a verdade sussurrava na sua mente. O que realmente aconteceu naquela noite? Os sussurros antigos, os silêncios que o cercavam, finalmente estavam emergindo sob a pressão do pânico. A sirene zumbia cada vez mais perto, e Lucas entendeu que não havia como voltar. A cada palavra de Valentina, cada olhar de acusação, a pressão aumentava. Ele lutou contra o sentimento de culpa e decidiu. "Chega!" ele gritou, a voz ressoando com uma nova determinação. "Vou contar tudo." Mas nesse momento, a porta dos fundos se abriu e mais uma pessoa entrou. Um policial, com uma expressão firme.
O que está acontecendo aqui? A voz dele era autoritária. E ali, no meio do tumulto, uma dúvida ardia. O que seria a verdade? O que mais estava escondido nas sombras? A revelação estava prestes a se desdobrar, e Lucas sentia que todo o seu mundo estava prestes a desmoronar. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o coração de Lucas disparar. O cheiro de fumaça se misturava ao caos que se formava. Pessoas corriam em todas as direções, gritos se juntando ao estardalhaço da cozinha. Ali, entre confusões e revelações, um novo personagem surgiu. Na porta dos fundos, outra silhueta apareceu, sendo engolida pela fumaça. Foi então que Lucas reconheceu o rosto pálido de Valentina, a mulher que uma vez ele teve sentimentos profundos. Seus olhos estavam arregalados, transbordando desespero e confusão. O que está acontecendo? Ela balbuciou, antes de quase se desmaiar ao ver a cena caótica à sua frente. Os gritos se intensificaram e quando ela viu Ana, o pequeno garoto e o marido dela, as peças começaram a se encaixar de forma trágica. Valentina caminhou lentamente em direção a Ana. Eu não sabia que você estava aqui. Suas palavras eram um sussurro, mas carregadas de acusações. Ana, de joelhos, levantou a cabeça. Você precisa nos ajudar. O fogo! Gritou, gesticulando, tentando escapar da confusão. O marido dela urrava a plenos pulmões, cercado pela polícia, que tentava controlar a situação. E então, Valentina fez algo inesperado. Em vez de ajudar, ela apontou para Lucas com a mão trêmula. Ele não é quem você pensa. Ele está no centro de tudo isso. A voz dela soava como um trovão num céu sereno, interrompendo a tensão que pairava. O marido de Ana virou-se rapidamente para Lucas, uma fúria e um temor incontroláveis estampados no rosto. O que você fez, seu maldito? Gritou, a raiva transbordando. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E fumaça parecia estar ao redor dele, tentando sufocá-lo. Ele queria se defender, mas as palavras estavam presas na garganta. Valentina não havia parado. Eu vi você naquela noite fatídica. Sua voz era carregada de um temor real. Ana, confusa e aterrorizada, olhou de uma para outra. Que noite? O que você está dizendo, Valentina? As palavras cortavam como uma faca. A expressão de Valentina mudou, os olhos cheios de algo que lembrava mágoa e medo. Ele estava lá. Ele sabe o que aconteceu com o cachorro, com o que Ralph sofreu. E ao dizer isso, a sala ficou em silêncio. Todos os olhares estavam agora fixos em Lucas. O menino, ainda tremendo, olhou para Lucas com desconfiança. Mãe, ele também sabe de coisas mais perigosas. Sua voz era um sussurro, mas cada palavra parecia um soco no estômago de todos. Valentina, percebendo que tinha a atenção de todos, prosseguiu. Eles foram até ele. Ele fez um acordo. Lucas, você precisa contar a verdade. O ar ficou pesado. Lucas queria gritar, mas a verdade sussurrava na sua mente. O que realmente aconteceu naquela noite?
Os sussurros antigos, os silêncios que o cercavam, finalmente estavam emergindo sob a pressão do pânico. A sirene zumbia, cada vez mais perto, e Lucas entendeu que não havia como voltar. A cada palavra de Valentina, cada olhar de acusação, a pressão aumentava. Ele lutou contra o sentimento de culpa, o nó na garganta, e finalmente decidiu. Chega, ele gritou, a voz ressoando com uma nova determinação. Vou contar tudo, mas nesse momento a porta dos fundos se abriu e mais uma pessoa entrou, um policial com uma expressão firme. O que está acontecendo aqui? A voz dele era autoritária. Lucas olhou para o policial, depois para Ana e Valentina, seu coração acelerando. Ele estava prestes a falar, mas então a mãe de Ana se adiantou, os olhos fixos no recém-chegado. Não, você não pode. Não ainda, gritou ela, a voz cheia de desespero. E então, algo aconteceu que ninguém poderia prever. No fundo da sala, um barulho de vidro quebrando ecoou, e os olhares se voltaram. Uma mulher irrompeu, arrastando-se para dentro com uma expressão de pânico estampada no rosto. Era Mônica, a amiga de Ana, e ela estava ensanguentada. Meu Deus! Alguém gritou, enquanto ela se debatia para ficar de pé. Ele não parava. Eu não consegui. A sala, já tensa, congelou novamente. As palavras dela pairaram no ar, carregadas de uma angústia palpável. Ana olhou para Mônica, os olhos arregalados. Mônica arfava, lutando para encontrar ar. E então, no calor do momento, ela olhou diretamente para Lucas, como se ele fosse a única esperança. Foi você, não foi? Você estava lá. Você sempre esteve. O choque recaiu sobre todos, como se um manto de horror cobrisse o salão. A revelação de Mônica cortou a sala ao meio. Lucas sentiu uma onda de desespero, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira devastadora. A fumaça os envolvia, mas a verdade ardia mais intensamente. Ele sabia que não tinha mais como voltar atrás. O que mais estava oculto? O que acontecera realmente naquela noite fatídica? A pergunta e a resposta pareciam estar a um passo do abismo, num jogo de esconde-esconde em que ninguém mais poderia se esconder. O ambiente estava repleto de tensão e horrores, e quando a polícia se aproximou, Lucas percebeu que as linhas entre o bem e o mal estavam prestes a se desfazer completamente. E enquanto o caos se intensificava e os segredos se desenrolavam como um novelo intricado, Lucas teve certeza de que a tempestade que se aproximava era apenas o começo de algo muito maior. O silêncio ali, entre confusões e revelações, um novo personagem surgiu. Na porta dos fundos, outra silhueta apareceu, sendo engolida pela fumaça. Foi então que Lucas reconheceu o rosto pálido de Valentina, a mulher que uma vez ele teve sentimentos profundos. Seus olhos estavam arregalados, transbordando desespero e confusão. O quê? O que está acontecendo? Ela balbuciou, antes de quase se desmaiar ao ver a cena caótica à sua frente. Os gritos se intensificaram,
E quando ela viu Ana, o pequeno garoto e o marido dela, as peças começaram a se encaixar de forma trágica. Valentina caminhou lentamente em direção a Ana. Eu não sabia que você estava aqui. Suas palavras eram um sussurro, mas carregadas de acusações. Ana, de joelhos, levantou a cabeça. Você precisa nos ajudar. O fogo! Gritou, gesticulando, tentando escapar da confusão. O marido dela urrava a plenos pulmões, cercado pela polícia, que tentava controlar a situação. E então, Valentina fez algo inesperado. Em vez de ajudar, ela apontou para Lucas com a mão trêmula. Ele não é quem você pensa. Ele está no centro de tudo isso. A voz dela soava como um trovão num céu sereno, interrompendo a tensão que pairava. O marido de Ana virou-se rapidamente para Lucas. Uma fúria e um temor incontroláveis estampados no rosto. O que você fez, seu maldito? Gritou, a raiva transbordando. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A fumaça parecia estar ao redor dele, tentando sufocá-lo. Ele queria se defender, mas as palavras estavam presas na garganta. Valentina não havia parado. Eu vi você naquela noite fatídica. Sua voz era carregada de um temor real. Ana, confusa e aterrorizada, olhou de uma para outra. Que noite? O que você está dizendo, Valentina? As palavras cortavam como uma faca. A expressão de Valentina mudou, os olhos cheios de algo que lembrava mágoa e medo. Ele estava lá. Ele sabe o que aconteceu com o cachorro, com o que Ralph sofreu. E ao dizer isso, a sala ficou em silêncio. Todos os olhares estavam agora fixos em Lucas. O menino, ainda tremendo, olhou para Lucas com desconfiança. Mãe, ele também sabe de coisas mais perigosas. Sua voz era um sussurro, mas cada palavra parecia um soco no estômago de todos. Valentina, percebendo que tinha a atenção de todos, prosseguiu. Eles foram até ele. Ele fez um acordo. Lucas, você precisa contar a verdade. O ar ficou pesado. Lucas queria gritar, mas a verdade sussurrava na sua mente. O que realmente aconteceu naquela noite? Os sussurros antigos, os silêncios que o cercavam, finalmente estavam emergindo sob a pressão do pânico. A sirene zumbia cada vez mais perto, e Lucas entendeu que não havia como voltar. A cada palavra de Valentina, cada olhar de acusação, a pressão aumentava. Ele lutou contra o sentimento de culpa, o nó na garganta, e finalmente decidiu. Chega! Ele gritou, a voz ressoando com uma nova determinação. Vou contar tudo. Mas nesse momento a porta dos fundos se abriu, e mais uma pessoa entrou. Um policial, com uma expressão firme. O que está acontecendo aqui? A voz dele era autoritária. Lucas olhou para o policial, depois para Ana e Valentina, seu coração acelerando. Ele estava prestes a falar, mas então a mãe de Ana se adiantou, os olhos fixos no recém-chegado. Não, você não pode, não ainda, gritou ela, a voz cheia de desespero. E então, algo aconteceu que ninguém poderia prever. No fundo da sala, um barulho de vidro quebrando ecoou,
e os olhares se voltaram. Uma mulher irrompeu, arrastando-se para dentro, com uma expressão de pânico. Alguém gritou, enquanto ela se debatia para ficar de pé. Ele não parava. Eu não consegui. A sala, já tensa, congelou novamente. As palavras dela pairaram no ar, carregadas de uma angústia palpável. Ana olhou para Mônica, os olhos arregalados. Mônica arfava, lutando para encontrar ar. E então, no calor do momento, ela olhou diretamente para Lucas, como se ele fosse a única esperança. Foi você, não foi? Você estava lá. Você sempre esteve. O choque recaiu sobre todos, como se um manto de horror cobrisse o salão. A revelação de Mônica cortou a sala ao meio. Lucas sentiu uma onda de desespero, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira devastadora. A fumaça os envolvia, mas a verdade ardia mais intensamente. Ele sabia que não tinha mais como voltar atrás. O que mais estava oculto? O que acontecera realmente naquela noite fatídica? A pergunta e a resposta pareciam estar a um passo do abismo, num jogo de esconde-esconde em que ninguém mais poderia se esconder. Me conta tudo, Mônica! Ana gritou. Desesperada, mas Mônica entrou na linha de fogo, parecendo incapaz de se mexer, as palavras sufocadas por lágrimas. E então uma luz ofuscante iluminou a entrada do restaurante, enquanto mais policiais chegavam. Os gritos e a fumaça se misturavam em uma sinfonia de caos. O que estava prestes a acontecer? A tensão aumentava e Lucas pensou que tudo poderia explodir novamente. Ele estava cercado por todos os lados, e no meio daquela confusão, um grito cortou o ar. É tudo uma farsa, veio de um canto sombrio. E a identidade do dono da voz transformou todo o cenário. Era Marcos, o marido de Ana, que se revelava muito mais do que um simples chefe. Eu sou quem realmente controla tudo isso. A sala ficou em silêncio. Todos mudaram o foco para ele, suas palavras começando a fazer eco. Segredos, traumas e mentiras se entrelaçavam enquanto Marcos se libertava do peso que carregava. O que ele realmente queria? O que mais ainda estava por vir? O que mais estava escondido sob a superfície do restaurante e de suas vidas? A revelação que se formava poderia mudar tudo. E Lucas sabia, naquele momento, que a verdadeira tempestade estava prestes a se desatar. O restaurante estava em chamas, não apenas pelas chamas visíveis que subiam do fundo, mas por toda a tensão que agora dominava o espaço. O caos se espalhava rapidamente, enquanto todos tentavam se afastar do fogo e entender o que estava acontecendo. Marcos, o marido de Ana, encarava Lucas com raiva. O ambiente era tão carregado que parecia que cada palavra diminuía a distância entre eles. Sempre esteve no centro disso, não é? Sabia de tudo, disse, as mãos tremendo com a fúria contida. Lucas sentiu seu coração disparar. O desespero cercava sua mente, e aquela noite fatídica o assombrava. Ele respirou fundo. Não é sobre mim, gritou, quase se perdendo na própria voz. É sobre todos nós,
Soube a verdade. Valentina se afastou, quase se escondendo atrás de Ana, enquanto Mônica, ainda trêmula, lutava para se encaixar no caos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você fez, Lucas? Foi você que causou isso? Perguntou, a voz engasgada. Não, ele respondeu, sentindo o peso da culpa. Não como você imagina. A fumaça se tornava espessa, a sala cheia de gritos e agitação. Ana, com os olhos saltados, finalmente teve um lampejo de entendimento. Ela se virou para Marcos e a voz dela cortou a tensão. O que você fez? O que aconteceu com Ralph? Ele não era um cachorro qualquer, Ana. Marcos gritou, a raiva lhe dando força. Mas tinha um toque de dor também. Ele foi apenas um detalhe em um jogo muito maior. As cabeças começaram a se virar, os murmúrios preenchendo o ar. O menino, escondido atrás de Ana, olhava tudo com os olhos arregalados de medo. Mãe, eu não quero mais ouvir nada. As sirenes da polícia se tornavam cada vez mais próximas, um lembrete alarmante da gravidade do momento. E, enquanto tudo isso acontecia, os planos se esfacelavam. Todo mundo queria ouvir as respostas antes que ficasse tarde demais. Mônica finalmente conseguiu se recuperar um pouco e, sem hesitar, decidiu falar. Eu sei o que aconteceu e preciso contar. Se não for agora, pode ser tarde demais. Mais uma vez, os olhares se fixaram nela. Ana assentiu, a determinação voltando. Diga, por favor, essa pode ser nossa última chance. Eu tinha ouvido sobre as apostas, sobre o que vocês estavam envolvidos. Marcos se envolveu com pessoas perigosas. E Ralph era um aviso, um exemplo do que poderia acontecer se ele não cumprisse. As palavras dela eram pesadas, cada uma construída sobre um peso de revelações. Ana, horrorizada e sem acreditar, olhou para Marcos. Você fez isso por causa do quê? Para ganhar mais dinheiro? O que mais você escondeu de mim? O que você quer que eu diga? Que eu estava tentando proteger nossa família? Ele atirou, rebatendo. Valentina observava, o medo cobrindo seus olhos. Ana, você precisa decidir em quem confiar, e rápido. Mas a porta se abriu, iluminando o espaço caótico. Policiais entraram, a voz firme. Todos para fora, agora! Cada um das figuras na sala sentiu a urgência da situação. Lucas olhou nos olhos de Ana, sua mente correndo. O que aconteceu vários anos atrás poderia estar à beira de ser revelado. E havia um peso nas palavras que ainda não haviam sido ditas. Enquanto o restaurante pulsava sob a pressão do incêndio, algo dentro de Lucas mudou. Ele sabia que estava no meio de um turbilhão, mas o que mais todos esconderiam? O que mais teria que ser desenterrado? As chamas dançaram logo atrás de Marcos, e a tensão cresceu ainda mais. A verdade estava nas costas de cada um deles, e ele queria saber o que viria depois. E você? O que acha que acontecerá a seguir? Não deixe de se inscrever agora para não perder os próximos capítulos dessa história incrível. Esmaga esse botão de like para alimentar nosso algoritmo e garantir mais histórias como essa. Ninguém quer perder o que vem por aí, certo? Inunde os comentários com suas reações e teorias. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desenlace dessa trama eletrizante.
Este é o momento de demonstrar seu apoio. E junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. O futuro da história depende de você.